Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar esse vídeo para contar um pouco para vocês como que foi a história da Empório, como que ela surgiu, né? Eu gravei um vídeo falando do fim, da suspensão, né, da Empório e aí eu abri um pouco como que foi o início, mas muita gente começou a comprar da Empório, enfim, conheceu a Empório um tempo depois, né, e não no início, então não sabe como que surgiu, né, e aí eu acho que isso ajuda a explicar também um pouco porque que o Thiago tá voltando para Campinas, enfim. Então eu queria deixar esse vídeo registrado aqui para poder também ter essa recordação. A Empório, ela surgiu sem nenhum planejamento. Em 2020, eu e o Thiago, a gente morava em Campinas, eu fazia ciências sociais, ele fazia geografia pela Unicamp. Eu já estava no meu quinto ano e ele estava no terceiro. E aí a gente tinha acabado de voltar das férias, era em março, fazia um mês que a gente estava tendo aulas e vários projetos, vários planejamentos. E aí começou a pandemia. Eu lembro assim, no dia que. Porque a Unicamp, ela foi um dos lugares que a pandemia que começou, assim, na questão de lockdown, assim, ela foi muito pioneira nessa questão, junto com a USP, com outras faculdades. E aí eu lembro até que eu acordei para ir para aula e aí tinha suspendido as atividades por causa que tinha tido um caso de Covid que foi detectado na USP e esse aluno ele tinha circulado pela Unicamp também na mesma semana. E aí então suspenderam as aulas e ficou aquela incerteza do que ia ser e tal. E aí a gente ficou lá, né, esperando para ver o que ia dar. Até que uma, 2 semanas depois as coisas se resolveram, foram andando no seu rumo. E aí o rumo que deu foi fazer o lockdown, e aí suspenderam as aulas, suspenderam as atividades, suspenderam a circulação também. E aí eu e o Thiago, a gente ficou naquela dúvida, né? O que a gente faz? A gente fica aqui parado, a gente vai para Mogi Guaçu, fica lá com os nossos pais, e aí a gente decidiu vir para Mogi Guaçu para ficar com os nossos pais. Pessoal, desculpa, eu pausei o vídeo aqui. Chegou o recibo da moto, recibo digital da moto Thiago. Enfim, aí a gente veio para Mogi Guaçu, eu fiquei aqui com meus pais, o Thiago ficou lá no sítio com os pais dele. Só que eu tava produzindo bastante conteúdo para o canal, né? Aproveitando o tempo que eu não tava estudando para gravar mais, produzir mais conteúdo. E aí, numa dessas, eu fui lá pra casa do Thiago porque tava muito movimentado a casa aqui. E aí eu queria ficar num lugar mais isolado, então eu fiquei pra lá. E também pra gravar mais vídeos, porque lá é mais silencioso, né, pra ser sítio. E aí tava lá, fazendo minhas coisas, gravando meus vídeos. E aí o meu sogro, ele é produtor de quiabo e março até junho geralmente é uma época muito boa para produzir quiabo na região porque começa a ficar fora de época. E aí é uma época que por estar fora de época, quem consegue produzir consegue ganhar um pouco mais de dinheiro com a produção. Então, o meu sogro inteligente, né, segue essa linha de raciocínio e então tava produzindo quiabo. Só que por causa da pandemia e consequentemente o lockdown, os restaurantes precisaram fechar e geralmente restaurante, hortifruti, enfim, eles pegam os que usam, né, de legumes, frutas, em centros de distribuição. E no nosso estado é o Ceasa ou Ceagesp. E aí o quiabo do meu sogro era distribuído pelo Ceagesp. Então, ele nas semanas durante as semanas da pandemia, ele ia colhendo e mandando para o Ceasa. Quando deu o lockdown, o Ceasa não conseguiu distribuir todo esse produto que chegou para ele, porque os restaurantes estavam fechados, então não teve demanda pelo produto.
E aí tem várias matérias até que você vai encontrar na internet aí de produtores que queimaram a produção, que colheram e tiveram que doaram, enfim, e teve muita gente que limpou a roça a partir disso também, porque não estava compensando produzir. E aí, quando você manda pro CEAGESP, o quiabo no caso, a gente manda uma caixa de madeira que cabe, se eu não me engano, 12, 13 quilos. Não lembro agora se é 12, 13 ou se é 18 quilos. Mas é entre essa quantidade. E só essa caixa de madeira, ela custa aí, naquela época custava uns R$ 3 mais ou menos, cada caixa de madeira. E aí, quando o meu sogro recebeu o pagamento, né, recebe umas semanas depois, ele recebeu R$ 5 por caixa. E não é R$ 5 por quilo, é R$ 5 por caixa. Então, vamos pensar aí que tenha 12 quilos de quiabo por caixa, quanto que saiu isso, mais o custo da caixa. Aí, tipo, no final, ele pagou basicamente para entregar esse alimento, entendeu? E isso aconteceu com todo mundo, né? Não foi uma exceção, foi uma regra isso. E aí muitos produtores, então, limparam a roça para plantar de novo, porque como não tinha uma certeza de por quanto tempo ia se manter a situação, não compensa você manter uma roça ali que não tá te dando ganho. Então você limpa a roça, planta de novo e torce para daqui 3 meses, no caso do quiabo, para as coisas estarem melhores e aí poder escoar de uma forma mais certinha. Então todo mundo limpou a roça e esse era um movimento normal, natural de se fazer. Só que como eu trabalhava com vendas online com a minha mãe, né, de cosméticos, eu decidi postar no Facebook, postei naqueles grupos de Enjoei e Troquei da minha cidade, que faz parte um pouco da cultura regional, né? A gente vive postando as coisas no Enjoei e Troquei, no Mato Grosso acontece também. E aí eu postei lá, né, gente, vamos ajudar o pequeno produtor aí, vamos comprar quiabo. Eu lembro que a gente pôs o quiabo a R$ 6 o quilo, para entregar sem nenhuma taxa, exatamente mesmo para escoar e não perder aquela roça e poder ter algum ganho a partir daquilo ali que ajudasse a se manter, pagasse pelo menos a roça dele. E a gente se surpreendeu muito que a gente conseguiu vender toda a produção do quiabo, assim, até faltou quiabo. E foi uma experiência muito legal. A gente ia entregar de moto, eu e o Thiago, e aí não tava cabendo na moto. E a gente chegava para entregar o quiabo e o pessoal perguntava se não tinha mais nada para vender. Não tem mais nada lá? Dá uma olhada lá, vai que tem, né? E aí a gente falou, vamos ver, né? Vai que tem. Porque, tipo, na pandemia, tudo muito incerto, e as pessoas estão querendo comprar de você, então tem que aproveitar, né? E aí foi o que a gente fez. A gente voltou pra roça, né? E começou a olhar o que tinha com a minha sogra, né? E aí, Meire, o que tem aí e tal? E aí a gente foi vendendo assim, as coisas que tinha. Naquela época era abacate que tinha, então a gente vendeu um pezão lá, um centenário, deu mais de 500 unidades de abacate. A gente colheu, rapou o pé de abacate, vamos vender esse abacate aqui. A gente até pegou o carro do meu sogro emprestado para poder pôr no carro, porque aí quiabo, abacate é muito volumoso. E aí logo depois, em maio, ele começou a colher goiaba, que é o forte, né? O carro-chefe é a goiaba. E aí ele começou a colher goiaba, a gente postou também na internet, ó, gente, começou a colher goiaba aqui. E a goiaba era o mesmo esquema do quiabo, mandava pro Ceasa, a produção é muito grande. E aí a gente começou isso com a goiaba. Eu lembro que no começo a gente vendia 150 quilos, 100 a 150 quilos por dia de goiaba, fazia 60 entregas. Tem dia que eu fechei 80, né, louca da cabeça, achando que ia conseguir entregar tudo isso sozinha. Sim, só eu e o Thiago. Mas a gente foi batalhando, foi fazendo as coisas acontecer e aí a gente foi aumentando. A gente comprou o nosso carro, né? Depois a gente começou a vender giló, vender tomatinho. Aí a gente comprou umas mudinhas de alho poró para minha sogra plantar. Também começamos a vender depois, mais para setembro, outubro, chuchu, berinjela, abobrinha. E aí a gente foi aumentando, pimenta cambuci, pimenta biquinho, e fomos aumentando. E nisso, gente, foi
foi bem na goiaba, assim, que a gente pensou no nome da Empório. Falei, vamos fazer uma empresa. Porque eu queria criar uma página, fazer anúncio na internet, então precisava ter uma conta comercial. E aí foi que surgiu, o nome da Empório surgiu nisso, dessa necessidade que eu precisava, queria fazer alguns anúncios e aí precisava ter uma conta comercial. E aí eu falei, vamos pôr Empório Ueda, porque a gente queria começar a vender queijo, vender vinho, vender biscoito, então vamos pôr Empório. E aí foi que a gente colocou Empório, foi daí que surgiu o nome, e foi dessa forma mesmo, assim, fazendo as coisas e aí vendo a necessidade. Aí em 2021, no meio do ano, a gente tava, né, se estabilizando, tentando colocar mais produtos, e aí veio uma geada atrás da outra. É, foi bem sobre, tem até alguns vídeos aqui no canal, né, de como que ficou o sítio lá depois da geada, eu vou deixar um card aqui para vocês. E aí, os produtores perderam as suas produções, e a gente ficou sem produtos. E tudo muito caro. E aí foi que a gente começou a ir em Andradas, buscar vinho, buscar biscoito. O queijo era dali mesmo, né, da nossa região, mas os vinhos, os biscoitos a gente foi até Andradas buscar. E aí isso foi que nos ajudou. A gente começou a fazer bastante conserva. Minha sogra bastante doce caseiro, tava com abóbora lá, então ela e a Bruna fizeram bastante doce de abóbora. E aí, foi indo. E aí, e no final de 2021, em dezembro, a gente alugou uma casa que tinha um ponto físico. Só que esse ponto físico ele era só pra gente embalar as coisas na cidade, não precisar ficar embalando tudo no sítio. E aí a gente. E também para fazer um ponto de retirada, né? Algumas pessoas retiravam os produtos por lá. E a partir de janeiro, na realidade, na última semana de dezembro, a gente começou a pegar alguns produtos no Ceasa também, né? Algumas frutas que não dá na nossa região, que não dá nessa época do ano. Então a gente começou a pegar algumas frutas lá e foi assim até abril, até março, na realidade, até março. E foi essa parte, né, depois de aumentar a diversidade e a variedade, ajudou muito a conseguir aumentar a demanda, né? Porque a gente vai vendo que o poder de compra das pessoas está diminuindo, então isso ajudou a compensar essa queda no poder de compra das pessoas. Então aí a gente conseguiu aumentar a média de compra por pessoa de novo, por aumentar a variedade de alimentos. A gente foi pensando em meios de conseguir reverter essa situação para o nosso lado. Só que aí, eu e o Thiago, a gente já vinha discutindo há um bom tempo, né, essa questão do antes, né, o que a gente fazia antes. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que a minha rotina era muito diferente e ele também tinha os planos dele lá em Campinas. E aí, ele foi percebendo que é o que ele queria fazer, enfim. E eu também tava sentindo muita falta do ritmo mais tranquilo, sabe? Pra mim, que eu gosto muito da parte criativa e com a Empório isso tava. Eu queria dar espaço para essa parte criativa, né? Ficava pensando em ideias para ela, mas sempre muito na correria, muito no desespero, assim, por estar tudo sempre com muita demanda, sempre muito trabalho. Eu não tô reclamando disso por nada, tá? E aí foi por isso nas nossas conversas que a gente decidiu então que talvez eu iria manter Empório, mas o Thiago não. Só que aí a gente teve alguns problemas financeiros por causa do nosso carro, que deu uma manutenção atrás da outra, a gente gastou muito dinheiro com ele e aí a gente precisou vender o carro. E aí eu não tinha como comprar outro veículo para poder manter outro carro, né? No caso, o que a gente conseguiu foi comprar uma moto para ele pelo menos se locomover para Campinas, enfim. E aí, por causa dessas questões financeiras, a gente então fez o movimento de tentar reduzir ao máximo todos esses custos. E aí a gente saiu do aluguel, a gente saiu da casa que a gente estava. Eu voltei para casa dos meus pais, o Thiago voltou para o sítio. A gente tá junto, tá tudo ok, nessa parte tá tudo ok, mas a gente fez esse movimento e aí agora eu tô aqui me dedicando ao meu canal, dedicando aos outros investimentos que eu faço. O Thiago tá estudando, tá se reorganizando, procurando um trabalho para poder conciliar os estudos e o trabalho, talvez lá em Campinas. E aí a Emporo, ela
ficou nessa... tá nisso, entendeu? Esse final de semana a gente vendeu biscoitos, os doces que estavam lá no estoque. Foi muito legal. Eu gosto muito da parte de venda, gosto do ritmo da Empório também. Então eu tô assim, né, no lado da cá, vamos ver o que vai rolar. Mas só para contar para vocês como que surgiu a história da Empório, até onde que ela foi. E aí o futuro a gente nunca sabe, né, também do nosso futuro, imagina, né? Mas para ter uma ideia de como que surgiu e essa é a história dela, enfim, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!